graça e paz a todos os queridos, os amados. Já quero desejar um feliz 2021. Ontem fizemos um vídeo, mas como vocês perceberam, parou de repente. Gente, é a memória do meu celular, tá curta e muitas vezes eu não consigo terminar o vídeo. Me ajudem para que esse evangelho, essa palavra corra com mais facilidade, mais rapidez, né? Então, voltando ao assunto, desejo aquele 2021 cheio da graça do Senhor. E como vocês estão vendo o vídeo da volta de Jesus, que Jesus já voltou, tá causando uma grande polêmica, muitas perguntas, e as pessoas estão, principalmente os que dizem que conhecem o Evangelho, estão apavoradas quanto à volta de Cristo, né? Porque elas nunca se sentem preparadas. Sempre, Senhor, espera mais um pouquinho, porque tem alguém para perdoar, tem alguma coisa para consertar, tem algo para fazer na carne, achando que isso vai salvá-las, sendo que Cristo já voltou. E as pessoas, os evangélicos, né? Os que estão dentro das chamadas igrejas, eles estão apavorados quanto a isso, quanto à volta de Cristo, porque um marca a data, o outro marca outra data. Não, os sinais já estão aí, todos estão vendo os sinais acontecerem. É guerra, é doença, é morte, é pai contra filho, é filho contra pai. Isso são as dores, isso são já a grande tribulação. E nada disso, isso tudo é um equívoco dos ensinos dentro das igrejas. Infelizmente, é difícil falar isso, mas eu acredito que em 2021 muitas coisas nós vamos esclarecer. E uma das perguntas que me fizeram, né, que tem várias, uma delas foi: se Cristo voltou, o que estamos fazendo ainda aqui? Né? A pessoa, ela perguntou, ela disse: eu não estou criticando, eu quero entender, eu quero saber. Se Cristo voltou, o que é que eu ainda estou fazendo aqui? Ele voltou e eu não fui, eu estou aqui e eu não fui salva? Não é bem assim, tá? Cristo voltou no ano 70, na parousia ali, quando o templo foi destruído, no ano 70, e muitas das profecias e palavras de que viria o fim estava se referindo àquele fim, o fim do templo, que era o maior símbolo da lei mosaica. Então o fim significaria o fim daquela aliança, o fim do templo, porque ali mesmo Cristo já tendo se entregado, o Cordeiro Pascual, nosso Cordeiro Pascual, já tinha sido, né, imolado, mas os sacrifícios continuavam sendo feitos, as leis mosaicas continuavam sendo feitas, porque o templo estava de pé ainda. Mas no ano 70, quando ele foi destruído, e mesmo assim alguns, com o ranço da lei mosaica, continuavam ainda praticando as mesmas obras. E voltando na pergunta, se Cristo voltou, o que estamos fazendo ainda aqui? Na verdade, Cristo voltou, como ele disse, o mesmo que vocês estão vendo subir, vocês vão ver voltar, mas agora em juízo. Porque ele foi julgar a Israel, ele era uma punição para o povo de Israel. E se Cristo voltou, o que estamos fazendo aqui? Você está fazendo aqui o quê? Você nasceu depois da cruz. Você nasceu, diante de Deus hoje, você é inculpável. Você não tem culpa nenhuma, como os judeus tinham. Porque se eles não obedecessem à Torá, nós não vivemos mais pela Torá, nós não vivemos mais pelos 5 livros, os Pentateucos, nós não vivemos mais pelos 5 livros que Moisés escreveu.
dado ali por Deus para Israel praticar e obedecer aqueles mandamentos. Você não vivia naquela época, você não é judeu, nem da linhagem dos judeus. Ali era para aquele povo. Enquanto as pessoas, enquanto não entenderem que data foi escrito aquilo, que época foi escrito aquela palavra, e para quem ela foi destinada, não vão entender nunca a Bíblia. Então, sempre vão entender num futuro, como que ali estavam falando para nós hoje, no século 21. Jamais, ainda mais brasileiros, ainda mais que não somos nem descendentes do povo judeu. Então, aquelas palavras, se não entender para que povo, para que época, em que data foi escrito, vai embananar tudo mesmo. O negócio fica feio mesmo e as pessoas estão apavoradas e querendo saber. E agora um diz que Cristo voltou, outro diz que não voltou, e se Cristo voltar, eu não vou subir, eu estou cheia de pecado, eu tenho que perdoar aquele, eu tenho que perdoar esse. E o perdão nós temos que praticar ele aqui na terra mesmo, mas não esse perdão, Senhor me perdoa, para eu ser salva e apavorado, pensando que vai para o inferno. Que o inferno também mais para frente nós vamos estudar sobre o que é o inferno. E se Cristo voltou, o que estamos fazendo ainda aqui? Cristo voltou no ano 70 para aquele povo. E você hoje está vivendo em carne, porque você era um espírito junto com o Pai. E ele tinha uma missão para mim e para você. Você está cumprindo os seus dias que ele determinou aqui na terra, como o salmista mesmo disse. Todos os meus dias estão contados e determinados por Deus. Mas isso não tira a salvação que ele já te deu. Você é um predestinado. Você é um predestinado a ser salvo eternamente. E não há nada e nem ninguém que te tire das mãos do Pai. Nada. Então, você veio com um propósito aqui nessa terra. Você entende? Você veio com uma missão. E quando chegar seu tempo de ir ao encontro dele, não é mais Cristo que vem ao nosso encontro. É nós, o nosso espírito agora, que é o espírito que ele nos deu, vai ao encontro dele. E lá deve ser maravilhoso, porque você vai estar com o mesmo espírito junto ao Pai. Imagine quando a Bíblia traz numa linguagem de figura que o céu, que é outro estudo de Apocalipse, que o céu, as ruas são de ouro. O que é que nós aprendemos no sistema religioso? Que agora, quando nós formos para o céu, lá nós vamos pisar nas ruas de ouro. Os muros são de cristais. Vamos beber a água, vamos comer da árvore da vida. Nós aprendemos tudo isso e a gente entendia literalmente. E ali, o livro de Apocalipse é um livro totalmente, uma linguagem dos judeus, que eles usavam muito figura de linguagem. Então, se não entender isso, você vai pensar que você vai andar numas ruas brilhantes, amarelinhas de ouro, tocar nos muros de cristais, sabe? Vivendo no mundo da fantasia. Infelizmente, o sistema religioso faz com que as pessoas vivam no mundo da fantasia, num mundo que não existe, só mesmo na mente de muitos que interpreta a Bíblia, e nós aprendemos e passamos para frente, mas veio o Espírito Santo e deu aquele estralo na nossa mente e nos revelou o Evangelho da Graça. Isso é muito importante. Então, quando chegar o seu tempo de ir ao encontro dele, o seu espírito, essa carne volta ao pó. Todos nós vamos passar por isso. Essa carne volta ao pó e o espírito volta ao seu lugar de origem. Você tem um espírito que ele tem uma origem, ele vai voltar para esse mesmo lugar. Você vai continuar lá com esse espírito que só Deus, tem coisas que nós não sabemos também,
vai voltar ao Pai, o lugar de origem. Que deve, irmãos, queridos, é um lugar maravilhoso. Então você veio para brilhar aqui nessa terra. Então brilhe. Você veio como uma luz, para ser luz. Para ser luz nessas trevas tão densas que há sobre os filhos da graça. Sabe? Porque o evangelho, ele colocou o evangelho pregado. O evangelho não é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali ainda são livros históricos contando a vida de Jesus de Nazaré nos seus dias de carne. Então, quando você voltar ao seu lugar de origem, que é lá que você vai estar junto ao Pai. Então, fica ligado que mais coisas tem para nós desenrolar nesse ano de 2021. Um abraço a todos.